E nós vamos falar agora sobre o abraço apertado do Bolsonaro e do Kassab, tá? Que, como diz o Paulo Capelli aqui, é uma má notícia para o Lula. É sim uma má notícia para o Lula. Eu vou explicar para vocês o porquê. O Lula, a esquerda, tenta fazer de Bolsonaro um sujeito radioativo, um sujeito que ninguém quer chegar perto. Não que não pode aceitar que ele é antidemocrático, que ele é golpista e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O Kassab é um lixo, tá? O Kassab é esquerdista, é populista, ele é o que sobrou do PSB, do PSDB, né? Que virou o PSD. Só que o fato dos dois terem se encontrado e batido um papo de forma calorosa, de forma amiga, mostra duas coisas, na verdade, né? A primeira coisa, Brasília é Brasília, meu amigo. É o que eu falo para vocês, todo mundo é amigo de todo mundo lá. Quem é inimigo desse pessoal é você, que eles querem explorar, né? Lá todo mundo é amigo de todo mundo. Mas isso daqui revela esse fracasso da estratégia da esquerda de tornar o Bolsonaro um intocável, uma pessoa que ninguém quer chegar perto. E o Kassab indo para o lado do Bolsonaro, mesmo que não tenha um apoio formal ao Bolsonaro, pode ajudar bastante o Bolsonaro sim em 2026. Vamos explicar isso aqui, vamos entender isso aqui. Essa notícia foi sugerida por Bitman, Equipe Canil Cão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Paulo Capelli diz que teve aqui um abraço acalorado aqui do Kassab, esse aqui é o Kassab que está de costas aqui, e o Bolsonaro naquele encontro de prefeitos, né? A gente fez até um vídeo sobre isso. Lembra que teve nessa semana passada um grande encontro de prefeitos lá em Brasília, o Lula foi vaiado no encontro de prefeitos, o Bolsonaro foi aplaudido no encontro de prefeitos. A gente fez vídeo sobre tudo isso aqui. O Bolsonaro muito aplaudido, o Bolsonaro ainda com uma moral muito grande com os prefeitos, porque ajudou muito eles quando era presidente, né? E nesse encontro de prefeitos, quem estava lá também era o Kassab, né? Lógico, o Kassab tem... os políticos todos estavam por lá, né? E aí o que chamou a atenção foi esse encontro aqui, em que o Bolsonaro e o Kassab se encontram, falam alguma coisa aqui, o Kassab fala alguma coisa no ouvido do Bolsonaro, se abraçam e coisa e tal. Não é nada demais, não é nada de... Muita gente vai falar assim, tá vendo, o Bolsonaro tá falando com o Centrão e coisa e tal. Eu já falei que eu acho uma idiotice isso, o Bolsonaro tem que conversar com o Centrão mesmo, tem que conversar com todo mundo. Não tem esse negócio, conversar com o Lula é outra história, mas conversar com o Centrão, com o PSDB, com o PMDB, conversa com todo mundo, meu amigo. Vai ganhar a próxima eleição quem conseguir atrair o centro, no campo das ideias. Então o centro, não o centro do Centrão, mas o centro das ideias ali. O pessoal da esquerda vai votar na esquerda de qualquer jeito, o pessoal da direita vai votar na direita de qualquer jeito. Esse pessoal já está aí. Quem vai ganhar é quem? Ou a direita vai conquistar o pessoal do centro para votar na direita, ou a esquerda vai conquistar o centro para votar na esquerda. Quem que vai conseguir isso vai ganhar a eleição, quem conseguir conquistar o centro que vai ganhar a eleição. E por que o centro é centro? O centro é centro não porque não tenha convicções políticas. O centro é centro porque não se interessa por política. Esse que é o grande ponto, essa que é a grande dificuldade de você atingir o centro. Não é você colocar pautas que sejam agradáveis ao centro. Não é isso. É que o centro não se interessa por política. Então você tem que conseguir chegar nesse centro para capturar os votos e trazer para o seu lado. E quais que são as armas que você tem para isso? Uma das armas que você tem é justamente uma estrutura partidária muito grande no Brasil todo, uma estrutura partidária de pessoas lá da última milha, o cara que vai lá na igreja conversar com o eleitor, o cara que vai na casa do eleitor bater papo com ele. Existe essa estrutura, esses partidos, o partido do PSD tem essa estrutura no Brasil. O PL está montando essa estrutura ainda, já é muito maior hoje do que já era no passado. Mas o PSD herdou essa estrutura do PSDB e está crescendo essa estrutura no Brasil todo. Não é à toa que ganhou um monte de cidade pequenininha. Isso é típico de partido com muita estrutura. O cara tem ali a última milha. E esse pessoal é importante em eleição porque, de novo, você conquistar o eleitor que está no meio do caminho não é uma questão de você falar, não vou botar aqui uma medida que vai agradar o centro. Não é isso, é você falar com essa pessoa, porque essa pessoa não está ouvindo, ela não está prestando atenção na discussão política, né? Quem presta atenção na discussão política ou já está na direita ou já está na esquerda e não vai mudar e não adianta muita coisa. Para chegar nesse pessoal você tem que conseguir falar com essas pessoas e isso é complicado, precisa de uma estrutura, precisa de uma pessoa para ir lá falar com a pessoa diretamente, porque ela não vai se interessar por política, ela não vai entrar no canal do Ancapsu, ela não vai procurar informações, e, enfim. Esse é o ponto central e daí a importância de figuras como o Haddad, como o PMDB, como outros tantos partidos aí que são chamados do centro, né? Então, de novo, o centro fisiológico não é a mesma coisa que o centro ideológico.
O centro ideológico é aquele pessoal que quer medidas entre a direita e a esquerda, não quer o comunismo do Lula, mas também não quer a liberdade de expressão 100% do Bolsonaro, também não quer a diminuição do Estado do Bolsonaro, quer coisas ali no meio do caminho. Mas isso não é o ponto importante. O ponto importante é conseguir falar com essas pessoas, né? E daí é isso que é um problema mesmo para o Haddad. O Paulo Capelli fala isso daqui. Ele diz assim, ó, até pouco tempo atrás o Bolsonaro era só críticas ao Kassab, sobretudo porque o PSD capitaneou uma ofensiva contra ele, tanto na CPI da Covid quanto na CPI do 8 de janeiro. Então, de fato, o PSD jogou contra Bolsonaro durante algum tempo. E por que jogou contra? Jogou contra porque tinha a expectativa de destruir Bolsonaro. A verdade é essa, o PSD é o antigo PSDB. Esse cara é amigo do Alexandre de Moraes. É amigo do Alexandre de Moraes, exatamente. Cara, não pode ter nojinho de conversar com esse pessoal. É importante conversar com esse pessoal. O Alexandre de Moraes está se ferrando sozinho, ele lá. Conversar com o Kassab é importante aqui. Ó. Aí o que acontece? Nesse momento aqui, o PSD achava que ia ter sucesso ainda em destruir o Bolsonaro. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Esse é o sonho dourado dessa galera. Não, temos que tirar Bolsonaro está muito poderoso. Não, mas se tirar ele da presidência da República, ele some, porque ele só é popular porque fez lá um disparo em massa de WhatsApp antes da eleição, aí ganhou a eleição, aí depois ficou pagando o gabinete do ódio para atuar nas redes sociais e não sei o que lá. Então é por isso que ele está favorável nessa história. Então, tirando ele da presidência, ele perde valor, né? E não perdeu valor. Ah, se a gente tornar ele inelegível, ele perde força política. Não perdeu força política. Ah, se a gente acusar ele de milhões de crimes aleatórios, cartão de vacina, importunação de baleia, não sei mais o que, aí ele vai perder a força. Não perdeu a força política. Agora estão tentando acusar ele de golpe. Adivinha o que vai acontecer? Ele não vai perder a força política. Por quê? Porque o brasileiro já está conformado que há uma injustiça aí. Ele está sendo simplesmente perseguido. E aparentemente o Kassab é um que já percebeu esse problema, já viu que não vai ter jeito, que não tem alternativa. Esse pessoal todo estava se comportando como Bolsonaro fosse uma pedra no caminho, um desvio pequeno, um detalhezinho aqui que a gente vai resolver aqui e vai voltar a gloriosa briga entre o PT e o PSDB, ou PT e PSD, ou entre a extrema esquerda e a centro-esquerda de novo, né? Que é o que eles querem. O que eles querem é isso. É a briga da extrema, o teatro das tesouras de volta. Só que o Kassab é um cara mais inteligente que a média desse pessoal. Já falei isso pra vocês. Não gosto do cara não, acho um idiota, mas ele tem essa capacidade e ele já percebeu o problema, já percebeu que quem tem voto no Brasil é o Bolsonaro. Isso não é um desvio no meio do caminho, não é um detalhezinho. Isso é o caminho que a sociedade está trilhando. E não tem alternativa agora. Quem ficar de fora disso, quem ficar insistindo no teatro das tesouras antigo, vai se ferrar. O que ele pode estar planejando agora é um teatro das tesouras para o outro lado. Fica o Bolsonaro contra o PSD, como o PSD sendo a esquerda nesse caso. É uma saída razoável para o pessoal do PSD. Ao invés de ser o PSD perdeu a chance de ser a antiga direita do Brasil, brigando com Lula, eles vão ser agora a nova esquerda do Brasil, brigando com Bolsonaro na direita. É possível que seja esse o caminho que eles estão planejando. É o que está acontecendo em Portugal, por exemplo. O Partido Socialista de Portugal ficou em terceiro lugar, já nem importa mais. Ficou a direita, a centro-direita lá do AD, e a extrema-direita que eles chamam, que não é extrema-direita, é só direita, na verdade, que é o Chega, né? Ou seja, o caminho é esse. Agora, daqui a pouco, o PS some lá em Portugal e vai virar a briga é AD e Chega e pronto. Essa vai ser a briga lá em Portugal. E aqui no Brasil tá pintando ser isso também. A centro-esquerda vai se fortalecer, vai se tornar a nova esquerda, a extrema esquerda será varrida. Por quê? Porque a sociedade está andando para a direita. O Kassab já percebeu isso. Ah, e por que o Alexandre de Moraes não percebeu isso ainda? Porque o Alexandre de Moraes ele já se comprometeu tanto nessa parada que eu falei para vocês. O Alexandre de Moraes entrou de corpo e alma para tentar salvar o PSDB. Entrou de corpo e alma para tentar salvar o PSD, né, a centro-esquerda brasileira. Agora ele está numa situação de não ter mais retorno, né? Por isso que o Alexandre de Moraes está nessa loucura completa, totalmente descontrolado, né? Porque ele está numa situação que agora, ou ele vai virar o herói brasileiro, ou ele vai virar o herói brasileiro, entenda, o ditador brasileiro que manda em todo mundo no final das contas, ou ele vai ser caçado pelos crimes que ele cometeu e vai acabar na cadeia. Ele não tem mais alternativa no meio. O Kassab, que é muito mais esperto, é por isso que eu falo para vocês, as pessoas realmente espertas lá de Brasília não concorrem a cargo, raramente tem cargo político, quando tem alguma coisa subsidiária, não aparece muito em holofote, coisa e tal, porque esse pessoal sabe que quem aparece em holofote acaba chegando num ponto que pode ter que ser sacrificado. O Kassab não, o Kassab, a coisa está indo para esse lado de cá, então eu vou para o lado de cá também. Então pronto, resolvido o problema do Kassab. Isso daqui é um problema para o Lula, tá? Isso mostra que
Aqui, ó, o PSD ainda ocupa 3 ministérios sobre Lula, mas como eu falei para vocês, ninguém está satisfeito com o governo Lula, todo mundo está vendo que vai ser uma tragédia 2026. O PSD ensaia uma candidatura no campo conservador à presidência da República, lançar para enfrentar Lula no ano que vem com o Ratinho Júnior, que tem uma ótima relação com Jair Bolsonaro e coisa e tal. Mas Bolsonaro, por sua vez, estuda o nome de Tarcísio de Freitas, ou a Michele, ou o Eduardo. Ou seja, mas de qualquer forma, seguindo a lógica, as candidaturas aventadas do Kassab e o Bolsonaro estarão juntos num eventual segundo turno contra o Lula, né? Isso se o Lula chegar no segundo turno. Se o segundo turno não for, Kassab versus Bolsonaro. A tendência é caminhar nesse sentido com o fim total da esquerda no Brasil. Mas de qualquer forma, é um problema para a esquerda isso aqui. Isso mostra o distanciamento do Lula, né? A PGR também deu uma boa e uma má notícia para o Kassab, né? Muito mais boa notícia do que má notícia. A boa notícia é que o processo contra ele foi dropado, não vai ter mais o processo contra ele. A má notícia é que o processo dele contra o Cajuru também foi dropado. Cajuru é um idiota, Cajuru não vai a lugar nenhum, ninguém se preocupa com isso.